Olá, estudante. Esse é o nosso sexto módulo da disciplina de Física e nele nós vamos continuar falando a respeito das forças, né, que foram estudadas no módulo 5, mas agora nós vamos dar enfoque para duas forças especialmente importantes que aparecem dentro de contextos específicos, mas que são muito importantes na descrição dos movimentos. A primeira delas será a força de atrito e depois nós falaremos também a respeito da força centrípeta. Então, começando, né, o nosso estudo aí, falando a respeito da força de atrito, a força de atrito é uma força que surge quando nós tentamos movimentar, ou quando nós movimentamos um objeto sobre uma superfície qualquer. Então, ela surge, na verdade, da tentativa, né, ou da tendência de movimentação entre duas superfícies, onde uma desliza sobre a outra. O que a gente percebe, então, é que quando você tenta movimentar um sistema sobre outro, aparece nesse sistema uma força contrária a essa tendência de movimento, resistindo, né, se opondo a esse movimento, e nós chamamos, então, essa força de atrito. Ela depende, né, de algumas características, como a rugosidade, né, a aspereza das superfícies envolvidas e também do contato que existe entre essas superfícies. E o que nós vamos fazer aqui é detalhar, né, do ponto de vista matemático, como que ela é calculada, e compreendermos como é que é a sua ação dentro do sistema físico que nós vamos estudar. Então, a ideia é que quando eu coloco um objeto sobre uma superfície, né, e aplico uma força externa, tentando fazê-lo deslizar sobre a superfície, a gente vai perceber uma força de resistência, né, que tenta impedir essa movimentação de acontecer. Essa força de atrito que nós estamos analisando, ela depende, né, na essência, das condições das duas superfícies. Então, ainda que a gente não veja, por mais liso que um objeto possa ser, ele apresenta, né, na sua construção, algumas rugosidades, algumas irregularidades, que fazem que quando ele esteja sobre uma superfície, ele se acople a ela, de forma que a movimentação de uma superfície sobre outra gera interação entre o objeto e a superfície e uma resistência, então, ao movimento. Então, perceba que esses sulcos, né, que existem aqui na superfície permitem um encaixe, né, de algumas regiões do objeto, de tal forma que quando o objeto tenta ir para a direita, ele tem uma barreira à frente dele que o impede de fazer isso. Então, é como se o objeto, né, tivesse que se desconectar da superfície para que ele pudesse entrar em movimento. Essa interação entre as superfícies, né, é que gera, então, essa força resistiva que nós chamamos de força de atrito. Existe uma expressão matemática que nos permite determinar, né, o cálculo, como é feito, né, o valor associado a essa força que nós estamos estudando, mas ela tem um tratamento um pouco diferente das forças que nós estamos estudando até aqui. Então, a força de atrito ela é calculada de forma matemática para um valor máximo, mas podem haver situações onde ela não vai ter, na verdade, esse valor que é calculado. Então, ele funciona como limite máximo atingido para essa força, mas ela pode variar dentro de um intervalo, e nós vamos mostrar como é que isso acontece. Mas você já deve ter experimentado uma situação onde você foi empurrar, por exemplo, um fogão, uma geladeira, um sofá ou um objeto muito pesado, e percebeu que a força que você precisou fazer para tirar esse objeto do repouso, né, e colocar em movimento, ela é maior do que a força que você precisa fazer para manter esse sistema em movimento. Então, a ideia é que você vai aumentando a força que você vai fazendo, enquanto o objeto não se movimenta, porque existe, né, uma força de atrito, que é exatamente igual à força que você está fazendo. Então, à medida que você vai aumentando a força que você aplica e o sistema permanece em repouso, é porque a força de atrito também está aumentando. Mas chega um momento em que você vence, né, essa força de resistência e consegue colocar o sistema para se movimentar. Nesse ponto, né, a conexão entre as duas superfícies ela é diminuída, de tal forma que fica mais fácil você deslizar uma superfície sobre a outra. Mesmo nessa situação, havendo ainda uma força de atrito, ela é menor do que aquela que existia quando você estava tentando tirar o sistema do repouso para colocar em movimento. Então, do ponto de vista gráfico, né, a força de atrito, ela cresce à medida que você faz força, e depois que você consegue colocar o sistema em movimento, ela dá uma leve reduzida e se estabiliza num certo valor. E é isso que nós vamos compreender agora, como é que a gente calcula essa força de atrito e como é que é esse comportamento para as situações que nós vamos analisar.
Então, do ponto de vista matemático, a força de atrito, ela é a multiplicação de uma constante, que nós chamamos de coeficiente de atrito, pela força normal. Esse coeficiente de atrito, ele fala a respeito de qual é a rugosidade que existe nas superfícies, né? Se ela é mais lisa ou se ela é mais áspera. Então, quanto menor esse valor, mais lisa é a superfície. Quanto maior esse valor, mais áspera é a superfície. E a força normal é a força que mostra o contato entre as duas superfícies. Então, quanto mais contato eu tiver entre o objeto e a superfície, maior vai ser o atrito existente entre eles. Então, para eu reduzir, por exemplo, o atrito entre duas superfícies, a ideia seria eu desconectar uma da outra, né? Eu reduzindo o contato entre elas, eu diminuo, então, a força de atrito que existe nesse sistema. Para a gente compreender melhor a questão do valor numérico que ela assume, né? Com a tendência de movimentação do sistema, então eu queria que você pensasse naquele objeto que nós mencionamos antes, né, apoiado sobre uma superfície, e aí eu vou fazer uma pequena força sobre ele, de tal forma que ele ainda continua em repouso. Então, para que ele continue em repouso, é necessário que haja uma força contrária a essa força que eu estou fazendo, que tenha a mesma intensidade. De tal forma que, quando eu somar o efeito das duas forças, o resultado total seja zero. Então, eu faço uma força pequena, o atrito responde com uma força pequena e o sistema permanece em repouso. Mas eu preciso colocar o sistema em movimento, então eu aumento a força que eu estou realizando, mas o sistema continua em repouso. Isso porque, apesar de eu ter aumentado a força de atrito também aumentou. E aí eu vou aumentando a força que eu estou fazendo, e o atrito também vai aumentando, né, como resposta da interação entre o objeto e a superfície, até chegar ao ponto onde a força que eu vou fazer é capaz de tirar o objeto do repouso. Então, a partir desse momento, o objeto vai começar a se movimentar, e uma vez que ele começa a se movimentar, a interação do objeto com a superfície diminui. Logo, essa força de atrito também vai ser um pouco reduzida. Então, ela diminui um pouquinho o seu valor, e a força que eu continuo fazendo agora é suficiente para continuar colocando esse objeto em movimento e aumentando a sua velocidade. Então, perceba que agora, para manter o objeto em movimento, eu preciso só que a sua velocidade permaneça constante. Para ela permanecer constante, eu preciso que a força que eu faço seja igual a essa força de atrito. Então, eu posso reduzir o valor da força que eu faço e ainda assim o sistema permanece se movimentando. Então, essa é a ideia do porquê que a força de atrito ela tem valores diferentes. Então, ela depende da interação de um objeto com uma superfície, no sentido de que o objeto precisa ter a tendência de se movimentar sobre a superfície. Então, eu vou aumentando a força que eu estou fazendo, tentando colocar o objeto em movimento, e a superfície vai aumentando o atrito, né, o valor da força de atrito existente ali entre ela e o objeto. Até o ponto onde eu venço o limite, né, de interação entre objeto e superfície, e aí o sistema passa a se movimentar. Então, do ponto de vista gráfico, né, o que nós teríamos seria um comportamento nesse sentido. A força de atrito ela vai aumentando até o ponto que nós chamamos de destaque, que é quando a superfície agora permite a movimentação do objeto sobre ela, e aí ela sofre uma leve redução e permanece com o valor constante enquanto o objeto estiver se movimentando. Então, a força de atrito que nós calculamos, ela diz respeito a esse valor máximo que nós calculamos quando o objeto está em repouso, ou o valor que ela apresenta quando o sistema está em movimento. Então, aqui a gente vai diferenciar dois tipos de atrito. Um atrito que nós chamamos de estático e um atrito que nós chamamos de cinético. O atrito estático é aquele que ocorre enquanto o objeto está em repouso. Então, ele é dado, né, através do coeficiente de atrito estático vezes a força normal. E aí eu tenho um valor que representa esse ponto mais alto do gráfico, o maior valor de força de atrito possível para a situação que está sendo analisada. A partir desse ponto, o sistema entra em movimento, e aí eu tenho um atrito dinâmico, ou atrito cinético, onde o sistema está em movimento e o coeficiente de atrito é menor. Então, eu calculo, através dessa expressão, qual seria a força de atrito associada a essa parte constante. A expressão matemática é a mesma, mas eu estou calculando duas condições diferentes. Numa, o sistema está em repouso. Na outra, o sistema está em movimento. Na situação em repouso, o que eu estou calculando é qual é o maior valor possível de força que eu faço e que mantém o sistema ainda em repouso, porque o atrito vai ser igual àquele valor. Na situação em movimento, eu estou calculando qual é o atrito imposto pela superfície durante a movimentação do sistema.
Então, apesar da expressão matemática ser a mesma, o que vai mudar é qual é o coeficiente de atrito que a gente está utilizando. Porque eu posso analisar o coeficiente de atrito estático ou posso analisar o coeficiente de atrito dinâmico ou cinético. Então, no caso estático, né, a expressão matemática é a força de atrito é igual ao coeficiente de atrito estático vezes a normal. No caso dinâmico, a força de atrito dinâmica é o coeficiente de atrito dinâmico vezes a normal. Essa, então, é a força que está associada à movimentação de um objeto sobre uma superfície. Então, se a gente for analisar um caso, né, uma situação onde eu tenho um objeto aí de massa 8 kg, submetido à ação de uma força de 150 newtons, e nele atua aí uma força de atrito, e o sistema está se movimentando, né, sobre uma superfície que tem coeficiente de atrito 0,4. Então, o exercício pergunta qual é a aceleração do sistema. Primeira coisa que a gente tem que analisar é que para determinar a aceleração eu vou usar a segunda lei de Newton. Então, força igual a massa vezes a aceleração. Daí eu preciso saber o valor de cada uma das forças que atuam no sistema. Então, eu sei que uma delas vale 150, mas a outra eu não conheço o valor. Mas sendo a força de atrito, eu sei que ela é calculada pelo coeficiente de atrito vezes a normal. Antes de calcular, então, a força de atrito, o que a gente vai precisar saber é qual é o valor da força normal. Nesse caso, a força normal, que é orientada verticalmente para cima, tem que ter o mesmo valor da força peso, que atua verticalmente para baixo. E o peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, a normal, nesse caso, tem o mesmo valor da massa vezes a gravidade, que é 8 vezes 10 e, portanto, dá 80. Então, sabendo o valor da força normal, agora eu consigo calcular qual é o valor da força de atrito. A força de atrito seria o coeficiente de atrito 0,4 vezes 80, que é a força normal. E 80 vezes 0,4 dá 32 newtons. Então, eu tenho uma força de 150 newtons para a direita e uma força de 32 newtons para a esquerda. Agora, eu posso analisar o problema através da segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton diz que força é igual a massa vezes a aceleração. Nesse caso, eu tenho uma força de 150 para a direita, positiva, porque é a favor do nosso referencial, e uma força de... Opa, ficou 80? São 32, né? 32 newtons, orientada para a esquerda, que aparece aí, no caso, devido à força de atrito. Então, 150 menos 32 vai dar 118, e aí eu tenho, então, uma aceleração que vai ser dada pelo resultado dessa expressão. 118 tem que ser igual a 8 vezes a aceleração, então o 8 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, e aí a gente teria aqui desse lado 118 dividido por 8, encontrando o resultado da aceleração para o sistema proposto. Então, a gente deve ter aí a informação agora de qual é a aceleração do sistema e, a partir daí, a gente consegue determinar a velocidade, consegue determinar a posição e todas as outras variáveis que a gente está acostumado a trabalhar. Então, veja que para analisar o problema com base na segunda lei de Newton, eu precisei primeiro calcular qual é o valor da força de atrito e o valor da força de atrito está conectado com o valor da força normal. Essa é uma condição onde o sistema estava em movimento, né? Então, a gente analisou aqui coeficiente de atrito dinâmico, apesar do exercício estar sendo proposto para a gente ver a aplicação, né? Mas eu poderia tratar o problema da mesma forma se fosse uma condição de atrito estático. A diferença é que, nesse caso, a força que eu ia fazer aqui para manter o sistema ainda em repouso poderia ser no máximo o valor encontrado para a força de atrito estático. Então, se a força de atrito estático fosse, né, calculada igual a 32, imagina que esse coeficiente de atrito agora seja o coeficiente de atrito estático, então eu teria uma força de 32 newtons, o que significa dizer que se eu fizer uma força aqui em cima de até 32 newtons, o sistema permanece em repouso, e aí, portanto, ele não tem aceleração. A partir do momento que eu mudo essa força para qualquer valor maior do que 32, por exemplo, 33, o sistema agora pode estar em movimento. E aí eu teria que calcular uma nova força de atrito, porque eu tenho agora uma condição de movimentação. Então, o coeficiente de atrito, nesse caso, ele seria reduzido. Então, espero que isso tenha ajudado você a compreender como é que a gente trabalha, né, com a força de atrito, como é que a gente faz o cálculo dela e que existem duas condições diferentes para a gente poder analisar.